Vamos ver um exemplo de um balanceamento de uma reação redox. A reação em questão, essa reação em tela, é uma reação onde já estão dados os números de oxidação dos elementos que sofreram alguma mudança do NOx. Eu não me importei aqui em escrever, por exemplo, que o número de oxidação do sódio é +1 no começo e +1 no final. É só lembrar que o sódio, como todos os metais, dentro de substâncias compostas, o número de oxidação deles é fácil de ser identificado, dependendo da família dele, né? Porque tem metais que têm NOx variável. O sódio, dentro de substâncias compostas, o número de oxidação dele vale sempre +1. Então, ele está no NaOH e depois no NaAlO2. Muito bem. Então, olhando só para o que interessa, repito, a prata vai de +1 para 0, o alumínio vai de 0 para +3. É nítido que a prata sofreu uma redução, ela reduz o NOx, ela vai de +1 para 0, ou seja, ela diminui o NOx. Veja o termo, ó, ela reduz o NOx, ela diminui o NOx. Quem reduz o NOx, eu digo que sofreu redução. E quem aumenta o NOx, eu digo que sofreu oxidação. Esse é o termo que nós usamos, tá? Quando o cara diminui o NOx, é redução. Quando aumenta o NOx, é oxidação. Não há o que perder tempo com isso. Veja que a prata, como ela reduz, vai no conceito reduzir é receber elétron. Quer dizer que ela tem que receber um elétron para neutralizar essa carga +1 dela e ela virar 0. Já o alumínio, ele tem que dar elétron. Cada elétron que ele dá, ele vai ficando com carga mais positiva. Se ele dá 3 elétrons, ele fica +3. Aqui está. De +1 para 0, de 0 para +3. Essas linhas que eu fiz aqui, a linha vermelha e a linha azul, e olha que é só coincidência, que não é o metrô, não. Essas linhas a gente chama de ramais, é o ramal da redução e o ramal da oxidação. Aquele cara que oxida, neste caso o alumínio, oxidar é dar elétron. Quem dá elétron tem que dar para alguém esse elétron. Alguém tem que receber o elétron. Por isso que o cara que dá elétron, ele é o agente redutor, porque ele provoca a redução de alguém. E aí, temos que ir para esse ponto. Como é que eu represento separadamente cada processo? Porque eu tenho o processo só da oxidação e só da redução. Vamos olhar só a oxidação. O alumínio vai de 0 para +3 em oxidação. Quando eu represento cada processo separadamente, eu chamo isso de semi-reações. Olha a semi-reação de oxidação. O alumínio, ele sai de alumínio 0, onde ele está na forma metálica, e vai parar dentro de uma substância composta. Quando você vai representar na semi-reação, você tem que fazer uma representação real, tem que corresponder a algo real, a algo que ocorre na prática. Se você lidar com uma substância iônica, toda substância iônica tem um cátion e um ânion. É o máximo que você pode separar. O alumínio está dentro do cátion ou dentro do ânion? Você pode até ter uma dúvida, mas quando você vai verificar, você percebe que o alumínio está dentro do ânion AlO2-1. Então, como eu quero o alumínio, eu devo trazer o O2 juntamente com ele, porque eu não posso representar apenas ele, sendo que ele faz parte de um íon complexo
embora não seja daqueles que chamamos oficialmente de íons complexos. Eu diria apenas um íon um pouco mais complexo que o normal. Vamos usar outro termo aqui. Como ele faz parte de um íon que contém um outro elemento, eu devo trazer o restante do íon. Eu não posso pegar o íon pela metade. Senão eu represento algo que não existe. Eu vou acabar representando a L3+, não tem nada a ver. O alumínio aqui está dentro de um ânion e não dentro de um cátion. Muito bem. A hora que eu faço isso, fica alumínio, que vai para a LO2-1, sendo que cada átomo de alumínio que faz isso, ele dá 3 elétrons. Nas reações redox, a doação de elétrons aparece do lado dos produtos e o recebimento do lado dos reagentes. Veja que a prata é muito simples. A prata vai de prata mais para prata zero. Eu posso representar apenas a G+. Por quê? Porque ela está dentro de uma substância composta, onde ela sozinha é o cátion e eu tenho o ânion sulfeto. A prata, cada cátion prata recebe um elétron para virar átomo de prata, para ficar neutro. Quando a gente olha a semi-reação de oxidação, a gente vê que tem que acertar a quantidade de oxigênios. Para isso, nós podemos usar H+ ou H- e água nas reações redox. Mas eu devo usar H+ apenas em meios ácidos ou H- em meios básicos. Água eu posso usar em qualquer que seja o meio. Você veja aqui que você tem, então, um meio básico do lado dos reagentes e um meio ácido do lado dos produtos. Veja. Reagentes meio básico, produtos meio ácido. Por quê? Por causa da presença de uma base e um ácido, respectivamente. Como é que fica, então, a semi-reação de oxidação? Eu tenho 2 oxigênios que vieram junto com o ânion. Eu preciso de 2 oxigênios do lado dos reagentes. Como o lado dos reagentes é básico, eu posso usar OH-. Eu coloco 2 OH- porque eu preciso de 2 oxigênios. Agora eu preciso de 2 hidrogênios do lado dos produtos. E os produtos são ácidos. Nos produtos eu tenho um ácido, né? Melhor dizendo, nos produtos eu tenho um ácido. O lado dos produtos é um lado ácido, o que me permite usar H+. Usando 2 íons H+, eu resolvo o meu problema. Se você olhar agora, você vê que a quantidade de átomos está igual em ambos os lados. Tanto para o alumínio, como para os oxigênios, como para os hidrogênios. Então, é assim que se faz o balanceamento de uma semi-reação quando a semi-reação exige. Porque veja que o balanceamento da semi-reação de redução não exigiu nada demais. Mas eu devo fazer aquilo que na química nós chamamos de acerto de massa. Átomos de um lado têm que estar também do outro lado. Eu não posso ter átomos que estão apenas de um lado. Se eu tenho oxigênios de um lado, eu tenho que ter oxigênios do outro lado também. Se eu tenho hidrogênios de um lado, eu tenho que ter hidrogênios do outro lado também. E tudo na mesma quantidade. Pois, afinal de contas, já dizia o pai da química, Lavoisier, no mundo nada se perde, nada se cria. Tudo apenas se transforma. E agora, você tem, então, as semi-reações. Agora, veja só, meu amigo. Existe uma coisa que é o potencial de uma reação. Como é que se obtém o potencial de uma reação? O potencial de uma reação é obtido
fazendo-se o potencial da sua semi-reação de oxidação mais o potencial da sua semi-reação de redução. Repito para você, você vai pegar a sua semi-reação de oxidação, vai numa tabela de potenciais e busca qual o potencial de oxidação dela. E faz o mesmo para a sua reação de redução. Veja, você pega potencial de oxidação para a reação de oxidação e potencial de redução para a reação de redução. E soma. Existem tabelas bem longas que nos fornecem potenciais de semi-reações de oxidação e redução. Geralmente elas trazem todo mundo no sentido da redução. Você só deve ficar atento a isso.